Todos nós fomos expostos, não necessariamente para o vírus. Talvez, quem sabe, todos nós fomos expostos pelo vírus. O vírus está nos expondo nossos lados fracos, expondo nossos lados escuros. Expondo o que normalmente fica muito abaixo da superfície de nossas almas, oculto pelas máscaras invisíveis que usamos. Agora expostos pelas máscaras de papel, não podemos esconder o que está por trás delas. O vírus está expondo nosso vício ao conforto, nossa obsessão pelo controle e nossa compulsão de acumular, a nossa proteção do eu mesmo. O vírus está descascando nossas camadas, derrubando nossas paredes, revelando nossas ilusões, nivelando nossos melhores planos. Ele está expondo os falsos deuses que adoramos, nossa saúde, nossa pressa, nosso senso de segurança, nossas mentiras favoritas, nossa luxúria secreta, nossa confiança equivocada. O vírus está colocando tudo em questão. O que é a igreja sem um prédio? Qual é o meu valor sem uma renda? Como planejamos sem certeza? Como amamos apesar do risco? O vírus está me expondo, minha mente entorpecida, meu entretenimento sem fim, minhas palavras descuidadas, minhas frágeis emoções. Todos nós fomos expostos, nosso lixo exposto, nossos medos foram conhecidos, o curativo rasgado, o baile de máscaras feito. E agora, o que sobrou? Mãos limpas, corações carinhosos. E tudo que o vírus revela, Deus pode restaurar. Venha, Senhor Jesus, e restaure tudo que você criou. Vem aí, nossa nova série de mensagens online, Por Trás da Máscara. A sua fé está em alta ou em baixa? Amigos da Encontro, como você tem encarado esses últimos 5 meses? Dias sombrios e incertos, marcados pelo isolamento. A sua fé está em alta ou em baixa? Às vezes se tem a impressão de que a fé está em alta. Ouve-se frases do tipo: eu tenho muita fé. Ou ainda, minha família é uma família de muita fé. Ou, eu tenho fé de que logo tudo isto vai passar. Eu coloco fé no governo. Ou, eu tenho fé na ciência. Ou ainda, eu tenho fé em mim. Vou fazer uma fezinha. Eu tenho fé no meu pastor. Ele tem uma oração forte. Frases como essa se escuta a toda hora. A partir delas, não lhe parece que a fé está em alta? Fé em si mesmo, fé nas pessoas, fé nos governos, fé na ciência, fé em algum remédio milagroso, fé numa pulseirinha, fé em alguma fórmula, fé na fé. E a fé em Deus? Onde é que entra? Ele disse que nos encontraria do outro lado. Vamos?
é aquilo? O que é aquilo? É um fantasma. Não, Tomé. É Jesus. Ele é o Messias. Pedro. Pedro! O que está fazendo? Não tenha medo. Venha. Pedro, homem de pouca fé. Por que duvidou? Quem você acha que eu sou? Os discípulos de Jesus estão em um frágil barco em meio a uma tempestade. E ali a fé parece estar em baixa, bem baixa. Justamente no momento em que eles lutam desesperadamente pela vida, parece que a fé se foi. Enquanto isso, Jesus, que não estava com eles no barco, vai ao encontro deles andando sobre as águas. Mas a fé dos discípulos está numa baixa tão grande que eles não enxergam mais direito. Eles perdem a noção da realidade. Eles confundem Jesus com um fantasma. Aliás, esse é um risco que todos nós corremos em dias sombrios. Enxergar fantasmas, ou seja, trocar a verdade pela mentira e aceitar mentiras como verdade. Confundir Deus com pessoas e pessoas com Deus. Confundir fé genuína com toda sorte de crenças e crendices. Quando Jesus se aproxima do barco andando sobre as águas, um deles, chamado Simão Pedro, saca o resto de autoconfiança, de fé em si mesmo que sobrou, e ele fala para Jesus: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, estendendo a mão, tomou-o e disse-lhe: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? O que aconteceu aqui? A fé que Pedro tinha em si mesmo naufragou. A confiança que ele eventualmente pudesse ter nos amigos que estavam com ele no barco, da mesma forma. Pensamento positivo, pouca diferença faria. Às vezes, nós ouvimos pessoas dizendo: não importa o que as pessoas acreditam, importante é ter fé. Se te faz bem, isso que importa. Será? Aquilo que você acredita, cá para nós, faz diferença nas tempestades da vida? Faz diferença nos dias sombrios? Faz diferença na crise? Faz diferença diante da morte? Quando a Bíblia diz: tudo é possível para quem crê, não é qualquer fé, é fé em Jesus. Ou quando a Bíblia diz: a fé remove montanhas, não é qualquer fé, é fé em Jesus. Oi, meu nome é Pamela, eu sou casada com Carlos e nós temos 2 filhas, a Sara e a Sofia. Essa aqui é a Sofia. Quando ela tinha 1 ano de idade, ela foi diagnosticada com leucemia, LLA de alto risco. O tratamento durou 3 anos e foi um tempo bem difícil. Aliás, em meio a tudo isso, a Sara nasceu. Em vários momentos durante esse tempo,
as nossas forças se esgotaram e o que fez toda a diferença foi o Deus em quem nós confiamos. Nós oramos para que fosse feita a vontade de Deus e entregamos a Sofia para Jesus. Se ela fosse para continuar sofrendo daquele jeito, nós aceitaríamos se ele quisesse levá-la, porque a gente sabia que ela ia para um lugar muito melhor, onde todo aquele sofrimento ia acabar. Mas a gente também orou por cura e para que Deus nos desse forças para passar por tudo aquilo. Muita gente orou junto com a gente e ela foi curada. Hoje a Sofia tem 12 anos e nós somos muito gratos a Deus por Ele ter confiado a sua vida a nós. Foram as orações que curaram Sofia? Eu diria não. Foi Deus, foi Jesus. Nós oramos a Deus, mas confiamos no Deus que responde às orações. Não é a oração que é poderosa, como se ela fosse uma obra do mérito humano, mas poderoso é o Deus a quem nós oramos. Fé, no sentido bíblico, é confiança em Jesus e não uma grandeza própria, de modo que ela seja fé na própria fé, fé num objeto, fé numa pessoa ou fé em mim mesmo. Mas no caso da Sofia, não foi a medicina. Os médicos foram e são muito importantes em nossas vidas. Os dias atuais estão mostrando o quanto eles são. Eles cuidam da gente, eles nos tratam e nós acreditamos no seu trabalho. Mas a fé é em Jesus. Porque no meio de tudo isso é Ele quem age. Mas então é a fé que cura? Na realidade, quem cura e salva é o Deus em quem a gente crê e para o qual a gente ora. A fé também não é uma obra meritória, mas a fé é o meu reconhecimento de minha dependência total de Jesus. Por isso o autor bíblico testemunha: quando sou fraco, então é que sou forte. Da mesma forma, nós não depositamos a nossa fé nos governos. Eles são instrumentos de Deus para o bem da nação e nós os apoiamos quando fazem o bem. Mas a nossa confiança está em Deus. Por isso a própria sabedoria da Bíblia nos diz: não confieis nos príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia, todos os seus desígnios perecem. Nós respeitamos e amamos as pessoas. Ajudamos e aceitamos a sua ajuda, mas não colocamos nas pessoas a nossa confiança. Porque, invariavelmente, elas nos decepcionam e nós decepcionamos. Mas e a fé em mim mesmo? Deus nos criou a sua própria imagem e semelhança. Ele nos deu dons, talentos, inteligência e capacidades. Eu uso o potencial que Deus me deu, mas fé só em Jesus. Construir a própria vida sobre suas próprias capacidades equivale a construir sobre a areia. A minha força nada faz. Sozinho eu estou perdido. Há quem diga: eu não acredito em nada, fica mais fácil. Será? Ter de viver nesse mundo e encontrar respostas para os dilemas e o desamparo humano sem Deus é tarefa complexa. Para mim, impossível. Como um amigo me disse, é preciso ter muita fé para ser ateu. Há também quem pergunte: se eu crer em Deus, eu serei próspero? Vou ficar rico? Muito cuidado. O que Deus nos promete é que nós seremos abençoados. Mas a fé não é uma barganha e nem negociata com Deus. E então, sua fé está em alta ou em baixa? O que eu faço com isso? Como eu faço para manter a minha fé em alta? A fé, meus amigos, não é algo com que nascemos. E também não é resultado de esforço próprio. Ela não é obtida por nosso poder, mas ela é um presente de Deus.
Por isso que na sabedoria da Bíblia nós encontramos a palavra que diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, é um presente de Deus. Fé, portanto, é um presente de Deus que envolve o ser humano. Ou ainda uma outra palavra, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Quanto mais você ouve a palavra de Deus com um coração aberto, mais fé em Jesus você terá. Por outro lado, quanto menos você ouve, menos fé. E outras crenças e crendices naturalmente tomarão aquele lugar que está reservado para a fé em Jesus. Por isso, ter a fé em alta ou em baixa, no fundo está em suas mãos. O presente de Deus está disponível. Se você não ouve a palavra de Deus, aquilo que você pensa ser fé, talvez seja apenas a ilusão do pensamento positivo ou da fé na fé. Meus amigos, como Deus é bom! Aquilo que nós mais precisamos para viver, Ele nos oferece de presente. E aquilo que é imprescindível para a nossa salvação, Ele mesmo nos dá de graça. Por isso só nos resta declarar aos quatro ventos: Ele continua sendo bom. E nós vamos agora acompanhar uma canção preparada pela equipe de música da nossa comunidade que justamente fala disso. Ele continua sendo bom. E a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua
Eu convido você para falarmos com Deus. Senhor, nós precisamos da fé para viver. Nós precisamos da fé para ser salvos para a eternidade. Não qualquer fé. Não fé em nós mesmos, não fé em pessoas, mas a fé genuína em Jesus. Obrigado, Senhor, pela boa notícia deste dia, de que esta fé está disponível, de que ela tu dás de presente a quem te busca na tua palavra. Dá-nos esta fé, Senhor, porque nós precisamos dela para viver nos dias sombrios e incertos nos quais nos encontramos. Em nome de Jesus é que oramos e pedimos. Amém. E então, a sua fé está em alta ou em baixa? Que tal ouvir Deus e a sua palavra a cada dia? Se essa mensagem foi relevante para você, compartilhe com seus amigos e familiares. Nós desejamos uma boa semana, que Deus abençoe você e a sua família e até o próximo domingo com o tema Por Trás da Máscara.